Poderia ter demorado 9 meses para Samuel nascer. Mas enquanto Ana não orou diferente, Ana não pediu diferente, e Deus não manifestou a sua glória. Eu quero dizer nessa noite, enquanto você não orar diferente, não buscar a Deus da maneira que é, Deus não vai manifestar a sua glória. Aleluia, glória a Deus. É a palavra difícil, é. A Bíblia diz que nos últimos dias a palavra do Senhor seria revelada. Eu quero dizer uma coisa, não adianta eu vim pregar aqui como quando eu digo em ministério que eu faço, eu pregar para você chave de carro, comprem banco, isso não vai salvar, isso não vai abençoar. Agora o que vai abençoar sim, é você ter atitude diante de Deus, é ter confiança em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Deus amado, esse dia atrás eu estava preocupado com algo, Senhor, está difícil a situação. Eu tinha dias, pastor, eu estou congregando lá no Jardim de Cumbica. Eu saio da minha casa, eu estava saindo da minha casa, aqui do Parque de São Miguel a pé, até o Jardim de Cumbica, todos os dias, a pé e voltava. Aleluia. O meu filho me acompanhou todos os dias, a pé, indo e voltando, dando glória a Deus. Aleluia. Tinha dia que eu chegava na igreja cansado, de tanto andar, mas eu chegava lá na igreja e dava glória a Deus da mesma maneira. Sabe por quê? Deus, quando Ele faz negócio, e quando Deus tem promessa, Ele cumpre. Ele não deixa para trás, não. E eu digo para você, se Deus tem promessa na sua vida, Ele não esqueceu. Pode se passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa jamais. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu falando com meu pastor, disse, pastor, eu tenho certeza que por esses dias Deus vai me dar algo para que eu tenha condições de fazer a obra de Deus. Aleluia. Eu saí aqui da minha casa no sábado à tarde, 11 horas da manhã, para estar na casa do meu pastor meio-dia, para pegar o ônibus de lá, para ir na rádio, fazer programação na rádio, no sábado à tarde, voltava para a rádio, vinha para a rádio, voltava para a casa do meu pastor, vinha até a minha casa, tomava um banho e voltava para trás novamente. Aleluia. E eu sempre glorificando e exaltando a Deus. Aleluia. Porque Deus ele é fiel, amados. Deus ele é fiel para cumprir na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Mas para isso, nós temos que ter atitude. Nós temos que ter atitude diante de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa semana eu estava viajando muito, pela glória de Deus. E essa semana eu conversei com a minha esposa e disse assim, olha, eu vou lá nas casas do Bahia e vou tirar um sofá novo. Porque o meu quebrou, pastor. O meu quebrou. E eu falei, Senhor, eu vou lá e eu tenho certeza com a atitude que eu tenho em fé em Cristo, que eu tenho a fé em Tu, Senhor, Tu vai abençoar essa compra. Cheguei nas casas do Bahia, cheguei lá, falei pro camarada, falei, ó, tá aqui meus documentos. E primeiro eu pensei, o crente, a primeira coisa que ele fez tem coisa grande, né? Não é pecado você pedir para Deus coisa grande, não, camarada. Peça o melhor. Porque Deus é o dono do ouro e da prata. Mas estava pedindo no tempo certo. Aleluia. Eu cheguei, pastor, a primeira coisa que eu pensei foi, antes de eu comprar o sofá, eu pensei, vou tirar uma televisão com 50 polegadas. Mas, esse era o meu desejo. Mas não era o de Deus. Às vezes você quer uma coisa, mas não é o plano de Deus ainda. Aleluia. Pode ser que Deus vai te dar lá na frente. Mas antes disso, tem algo que Deus quer te cumprir na sua vida. Mas Ele vai cumprir aquilo que você quer. Aleluia. Glória a Deus. Eu cheguei e pensei, vou levar. A pastora não. Ó, seguinte, você tem que dar pelo menos 50% da entrada. Seria 500 reais só de entrada. Eu falei, não, rapaz, não faz isso comigo não. Eu falei, então não dá. Eu falei, tá bom, deixa aí. E eu cheguei na minha casa. E nós lá, tal, e os meus abençoados aqui gostam de ficar pulando no sofá. E de repente, pularam no sofá, o sofá quebrou. E a minha esposa chegou esses dias e falei, Senhor, está nas suas mãos agora. E eu pensei comigo, falei, vamos lá, não dar uma passeadinha no shopping, né? Vou levar a família a passear um pouquinho, porque eu creio também, eu posso viver enfurnado dentro de casa. Rapaz, tem pastor que tem pregado por aí que crente não pode ir em shopping. Tem pastor pregando aí que crente não pode ir num parque de diversão. Meu Deus. Não é assim. O crente ele tem que viver alegre. O crente tem que ter seu tempo de sair, tem que vamos lá, curtir a família. Aleluia. Agora, se você viver 24 horas dentro da igreja, você pode ter certeza de alguma coisa,
tempo de você estar na escola dominical, há tempo de você almoçar, conversar com a sua família, ir ao shopping. Não é verdade? E eu peguei minha família e fomos ao shopping. E a minha esposa, né, passando por dentro da casa do Bahia, ela falou, nossa, que sofá bonito. Falei, bonito, né? Ela falou, eu gostei disso. Imagina lá em casa, né? E pensei comigo, Jesus, esse de casa era abençoado de Deus. E eu falei, eu vou comprar esse sofá, vai ver? Cheguei lá, falei, meu amado, olha esse sofá aqui. Falei, minha esposa vai escolher o sofá, escolhe o melhor que tiver. Ela falou, ela escolheu o mais bonito da loja. Só que tem um porém, o crente ele tem que ter atitude. Eu cheguei e falei assim, não, você quer esse? Ela falou, quero. Então é esse que você vai levar. Cheguei lá, fiz, entreguei todos os documentos para o rapaz para voltar a aprovar a sua compra. Quarta-feira o sofá está chegando na sua casa. Há alguns meses atrás, esqueci um testemunho para vocês, amados. Alguns meses atrás, pastor, eu estava andando numa situação crítica, mas mesmo assim eu com um sorriso no lado, dando glória a Deus. Teve vezes, amados, eu chegar na minha casa, o pessoal fez arroz e ovo para comer, mas mesmo assim eu dava glória a Deus e glorificava e cantava e pregava nas igrejas da reta fora. Sabe por quê? O crente na prova ou na luta, ou na festa, ou na prova, ele tem que glorificar Deus da mesma forma. Aleluia. Agora tem crente que recebe a bênção e esquece da igreja, esquece de Deus. Agora eu estou bem, eu não preciso ir na igreja agora. Mas quando o sapato aperta, a primeira coisa que ele corre é para a igreja. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A minha esposa, para quem não sabe, minha esposa veio do Candomblé. Aleluia. Eu na igreja e ela no Candomblé. Era assim. 7 anos eu orando por ela, e ela frequentando o centro, e eu frequentando o centro da casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Eu falei, Deus, vamos ver quem é maior, vamos ver quem é poderoso na terra, se é tu ou se é Satanás. E de repente Deus disse assim, olha filho, o que eu te prometi eu vou cumprir. Aleluia. Passou-se alguns meses, alguns anos, de repente eu vejo ela dobrada de joelhos chorando, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Isso é correr de Deus. Mas o crente ele tem que ter atitude, tem que ter coragem. Aleluia. Crente covarde, Deus não se alegra, não. Aleluia. Glória a Deus. Agora você quer ver uma outra coisa. Agora Deus salva minha esposa, batiza ela, né, nas águas e com o fogo do Espírito Santo. Agora vem a prova do crente. Crente sem prova, ele não suporta. Crente ele tem que passar na prova. Dessa maneira. A melhor escola é o deserto. Quando o crente está no deserto, é aí que é mais gostoso de glorificar a Deus. Aí que é gostoso de exaltar. Não é não. Sabe por quê? No deserto você encontra calor, você encontra frio, você encontra escorpião, você encontra tudo quanto é tipo de coisa. Mas eu quero dizer uma coisa, mas nesse deserto você vai encontrar com Jesus. Nesse deserto você vai encontrar com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. E se passou por alguns meses, pastor. De repente, Deus começa, vou provar ela agora. E eu quero, porque eu sabia que viria a prova. Né? Eu já tenho acho que 25 anos de ministério. E a gente vê muitas coisas. Crente não ser aprovado, não é aprovado por Deus. Tem que ser aprovado. Aleluia. É bíblico isso, não é? O bom crente tem que ser aprovado. O crente tem que ser aprovado de todas as maneiras, como ouro no fogo. Aleluia. Se você está sendo provado hoje, glorifica e exalta a Deus. Sabe por quê? Lá na frente a tua vitória vai chegar. Aleluia. Agora Deus usa minha esposa, pega minha filha lá em fora,
chegou na madrugada. As duas moedas que estavam na garganta, o médico deitou ela na cama. Quando foi enviar uma mangueira, mais ou menos quase a espessura desse microfone aqui, na garganta dela. Ela com 5 anos de idade. De repente pegaram e colocaram dentro da garganta dela para sugar as moedas para fora. Aí que o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar, pastor. E o crente aí, crente tem que se provar que é crente mesmo. Aí que você tem que provar que você é crente. De repente o médico disse assim, olha, as duas moedas virou na garganta dela e travou a respiração. E a filha ficou morta por apenas 25 segundos. 27, mais ou menos isso aí. E de repente o médico disse assim, olha, a sua filha, se nós não virarmos a moeda, ela vai morrer. Aleluia. E a minha esposa lembra, como esses dias aí com aquele negócio que colocam as pessoas começam a correr aos pontinhos, né? E de repente aquilo para. Olha só, aquilo para. A minha filha parou de respirar. Morta em cima da mesa. Ela pegou, tocou os joelhos no meio do hospital e começou a glorificar a Deus. E disse para Deus, se tu é Deus, hoje tu vai salvar a minha filha e eu vou te glorificar. E de repente as moedas saíram e ela começou a ter vida. Foi de vida novamente. Sabe por quê? Isso é poder de Deus. Aleluia, glória. Louvado seja o nome de Jesus. O crente tem que ter atitude. O crente tem que ter fé. O crente tem que ter coragem. Aleluia, glória a Deus. E hoje eu quero dizer para você, tenha a atitude diante de Deus, que você vai ver que o mar da sua vida vai se abrir nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. E alguns dias atrás, eu usei atitude de fé. Eu estava desempregado. Falei, Senhor, eu vou abrir uma empresa para mim. Fui lá no CNPJ, abri e comecei a correr atrás do meu trabalho. O crente, ele tem que correr atrás dos seus sonhos. O crente tem que correr atrás daquilo que ele quer. Não esperar que Deus venha entregar as suas mãos. Não entrega não. Deus ajuda. E o resto é você que tem que fazer. Hoje, pela misericórdia do Senhor, estamos andando. Pela misericórdia do Senhor, pela graça de Deus. Estamos aí viajando a motivo de trabalho em alguns lugares que Deus tem nos mandado. Né? Glória a Deus. E é dessa maneira que Deus faz. É dessa maneira que Deus quer fazer na sua vida. Esses tempos atrás, eu falei com esse corretor, eu vou comprar um carro. Porque para mim já não está dando mais. Era um sapato a cada 2 meses. E eu estava numa condição da seguinte forma. Sapato, eu usava só quando me dava. Porque eu não tinha condições de comprar um sapato para mim. É. Você quer saber uma coisa? Isso que eu tenho aqui, ó. É dado. Eu tenho terno lá em casa que me deram. Eu falei, Senhor, vai ter que acabar isso. Senhor, vai ter que acabar essa situação, porque eu não admito que isso esteja acontecendo na minha vida, no meu lar e na minha família. Crente tem que ter ousadia, crente tem que ter coragem. Sabe por quê? Ah, mas você está defraudando Deus. Não vai defraudando Deus. Deus dá a ousadia de nós chegarmos diante dele e conversarmos com ele e pedirmos para ele. Aleluia. Você quer ver um negócio aqui? Moisés. Quando Moisés estava lá, tirou o povo do Egito. Chegou uma hora que Deus se ligou no povo, não foi? Deus fala para Moisés e diz assim, aí Moisés. Moisés, olha aqui para mim. Pega esse teu povo. Deus não disse meu povo. Pega esse teu povo e anda. Chegou uma hora que Deus falou assim, não quero mais. Eu não quero mais esse povo. Já que não obedece mais a você do que a mim, Moisés, então pega teu povo e vai. Porque eu não irei mais. Chegou uma hora que Deus tirou o povo e disse, eu não vou mais. Moisés, pega teu povo e vai. E Deus, Moisés, olha assim para Deus e falou, não, rapaz, peraí. O povo não é meu, não. O povo é seu. O povo é teu, não é meu. Agora Deus fala assim para Moisés, esse povo é de ouvido e é de obediência. O povo é teimoso, Moisés. O povo é teimoso. Tudo que eu faço e exijo, eles não fazem, Moisés. E é dessa maneira hoje, nos dias de hoje. Deus
Aleluia. Agora Deus para ela, vai, vende tudo e o que sobrar usa. Ela foi e vendeu todos os azeites, vendeu tudo que tinha ali, sobrou e ela viveu com o resto ainda por muitos anos. Ei, eu quero dizer que essa noite você vai viver por muitos anos até a sua vitória chegar. E onde Deus vai te dar a sua vitória? Sabe por quê? Ele te prometeu e vai cumprir. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Eu estava aí no meu ministério esses dias atrás, o pastor falou para mim, querido, por que você não faz isso? Falei, pastor, eu vou fazer isso no tempo de Deus. Porque se eu fizer antes do tempo de Deus, eu não vou conseguir a minha bênção, eu não vou conseguir a minha vitória. Então eu vou esperar o tempo certo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E eu estava ali na rádio para fazer um programa, e uma certa jovem me ligou e disse, amado, eu estou ligando aqui na rádio hoje para dizer dessa forma que eu estou contra a te fazer isso. Sabe por quê? Eu estou endividada, o banco vai tomar a minha casa. E eu disse para ela, olha minha querida, dobra os seus joelhos, glorifique e adora a Deus. Apenas glorifique e adore. No outro sábado, no outro programa que nós vamos apresentar, ela me ligou e disse, amado, eu quero glorificar a Deus na sua vida, sabe por quê? Eu orei na forma que você falou. E hoje, graças a Deus, paguei a minha dívida da minha casa e o banco abriu um novo crédito para mim. Aleluia. Sabe por quê? Crente tem que ter atitude. Aleluia. Vou te provar uma outra atitude agora. Ali, quando Moisés morreu, Josué tomou o lugar de Moisés. Deus disse, olha Moisés, pega um aí e coloca no seu lugar e vem Josué agora. Né? Agora Deus disse para ti, mas fora que eu te ajudarei. Josué agora tem um lado, irmã, de pegar o povo agora e levar até a terra prometida. Agora Josué, agora você imagina se Josué tiver essa atitude. Quem é? Ih, rapaz, quero não. Arruma outra aí. Arruma outra aí. Agora Josué teve a atitude de pegar, consultar Deus e pegar o lado que era o povo e seguir em frente e continuar aquilo que já tinha determinado. Ei, crente, eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei quanto tempo você tem orado, quanto tempo você tem jejuado, mas eu quero te dizer, espera mais um pouquinho que a tua vitória vai chegar. Aleluia. Ah, meu Deus, amado, meu Deus querido, tem crente que pensa assim, olha, se isso não acontecer na minha vida, até tal dia eu vou parar. Eu vou desistir, eu vou mudar de ministério. Se isso não acontecer na minha vida, eu vou mudar de ministério. Eu não vou lá para a igreja de pastor, porque eu não vejo milagre de Deus. Eu não vejo a bênção de Deus, mas a bênção está em você. Não está no pastor, está em você. A bênção está dentro de você. É apenas você entender a sua ação de pegar. Aleluia. Porque Deus falou assim, filha, o que é que tu queres que eu faça para você hoje? Filho, o que é que tu queres que eu faça para você hoje? Declare para o Senhor o que é que tu tens na tua vida para Ele abençoar você. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aquela mulher, ela teve a atitude. Ana teve a atitude de mudar a sua oração. Josué teve a atitude de caminhar. Aleluia. Eliseu teve a atitude de continuar o trabalho de Elias. Elias teve a atitude de ser profeta de Deus. E eu quero dizer que nessa noite, a atitude é de você. Se você quer ser profeta, profetiza para você nessa noite apenas na sua vida. Aleluia. Ah, mas eu vou lá que o profeta vai abençoar. Ei, o maior profeta é você mesmo. Aleluia. Declara para você, na sua vida, e para o seu lar. Declara a bênção. Aleluia. A Bíblia diz que a nossa língua, a nossa boca, ela tem poder para amaldiçoar e para abençoar, não é? Não é dessa maneira? A Bíblia diz que a nossa língua, a nossa boca, ela tem poder de abençoar e amaldiçoar. Então, nessa noite, se coloque em pé, aqueles que podem, por Deus. Aleluia. Se coloque em pé com a permissão do nosso pastor. Aleluia. Olha só. Atitude. Aleluia. Se os irmãos quiserem vir à frente, os pastores vão estar orando junto com vocês aqui nessa noite, amém? Olha só.
Aleluia. Glória a Deus. Ana teve atitude. Aleluia. E qual é a sua atitude nessa noite? Ah, amado, mas já faz tanto tempo que eu estou. E nada tem acontecido. É prova, é luta. É vida financeira indo para o brejo. Ei, mas eu quero dizer que nessa noite, Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Ele diz ao filho, o que é que tu queres que eu faça para você nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Olha só. Aleluia. E nessa noite, Deus diz assim dessa maneira. Tem uma pessoa que Deus diz assim, ó. Glória a Deus. Aleluia, Pai. O tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou. Aleluia. Muitos têm dito assim dessa maneira para você. Você não vai conseguir. Porque sabe por quê? Faz tanto tempo que você está lá na igreja do pastor. E aquele pastor não tem resolvido o seu problema. Mas eu quero dizer que nessa noite, sabe quem está resolvendo o seu problema? É Jesus. É o Espírito Santo que está resolvendo. Aleluia. Tem pessoas aqui, irmã, que Deus hoje quer curar. Deus quer dar vigor. Que Deus quer dar força para cada igreja. Aleluia. Levanta a sua mão assim nessa manhã e diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor, louvado. Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Aleluia, aleluia. Olha para o Senhor, eu vou dizer aqui para ele assim, olha, a vitória é tua. A vitória é tua. Aleluia. Mas alguém pensou assim, será? Alguém pensou assim, será? Tanta gente tem falado, mas nada tem cumprido. Mas quando você chegar no seu lado, você vai ver a diferença. Você crê nesse mistério? Você crê na palavra de Deus? Você vai chegar lá no seu lado, o negócio vai estar diferente. Você vai dizer, eu saí de uma igreja, estava assim, e eu voltei a estar diferente. E você vai dizer que não passou isso. Você vai testemunhar que não passou isso, se você tiver atitude. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tem lá aqui, pastor, que Deus está multiplicando hoje. Deus está multiplicando hoje. Tem pessoas aqui que Deus vai encher o azeite e o celeiro vai estar cheio. E você vai estar, olha só, você não vai ter pouco, você vai emprestar do teu vizinho ainda. Vai ter um tempo, mas você vai ter, você vai emprestar do teu vizinho amanhã. Oh, glória a Deus. Sabe por quê? Olha só, hoje, eu falei para minha esposa até aquilo que nós temos para o vizinho do lado. Ah, mas na rua ele já foi, não, dê para ele. Jesus abençoou a nossa vida, abençoou, então dá para ele. Eu fui lá no vizinho, bati na porta dele, eu falei, vem cá, quero te dar um presente. Eu falei, um presente? Eu falei, vem cá. É difícil. Imagina, pastor, você chegar na sua casa e falar assim, o vizinho fala assim, ó, vai que eu tenho um presente para você. Vem que eu tenho um presente para você. E é dessa maneira que Deus vai fazer na sua vida. É dessa maneira que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Eu cheguei no meu vizinho, a cadeira que ele queria. Eu dei para ele, falei, rapaz, isso é o que eu queria. Posso estar aqui, pega para você. E nessa noite, irmãos, atitude e fé é o que vai fazer na sua vida, amém? Glória a Deus. Pega na mão do seu irmão ali. Fala para ele, com voz de profeta, o seu lar vai ser mudado. Às vezes com voz de profeta, com coragem mesmo. O seu lar vai ser mudado. Ei, aleluia, aleluia. Amado Deus, Senhor, vem da glória. Meu Deus, amado, aqui está, Senhor, a nossa igreja. Senhor, você é aquilo que tem passado o teu povo, aquele que tem passado a tua igreja. Mas hoje, meu Deus, multiplica, meu Deus. Sabe por quê? Não é do todo mundo da prata, não é Deus que promessa, não é Deus que não
pensou, ou se você colocou um propósito no seu coração, dizendo assim, não sei se você fez ou você vai fazer, mas Deus manda ele para fora, ó, Deus quer te usar no louvor. Graças a Deus. Se coloque na brecha, se coloque na posição de vaso, porque Deus vai te usar no bom louvor. Graças a Deus. Amém? Receba ao engano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amados, agradeço a oportunidade, ao convite do nosso pastor. Ore aí por nós. Na medida do possível, eu vou estar aqui com os irmãos perto de casa aqui. Né? A Bíblia diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é? E os irmãos olham por nós aí. Porque vamos estar aí, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor, estamos aí caminhando pela graça de Deus. E aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, ao seu coração. A palavra do Senhor, ela corta aqui, corta aí também. Serviu para mim, serviu para você, amém? Agradeço a oportunidade e as palmas.